Bom, então, dando sequência ao estudo do livro Paulo e Estevão, no capítulo que a gente leu ainda essa semana, né, o início do capítulo 6, que se chama Ante o Sinédrio, o Estevão foi interrogado por Saulo, e Saulo chega, né, ao fim da sua busca, né, por conseguir a condenação do Estevão nas nas acusações que ele teve, né, com relação a ser blasfemo, caluniador e feiticeiro, mas com muita sabedoria, com muita presença de espírito, Estevão foi respondendo cada uma das interrogações, não negando o que ele tinha com relação ao compromisso com o Cristo, mas também nunca deixando de mostrar o conhecimento que ele tem pelas leis de Moisés e o respeito que ele também tem pelas leis. E no final, então, desse trecho, Saulo se vê, de alguma maneira, contrariado pelas respostas do Estevão, mas ainda assim mantendo a postura de que ele tinha comprovado aquilo que ele tinha sido acusado. Mas ele termina naquele momento falando que então o Estevão ele estava se confirmando, né, confessando como blasfemo, caluniador e feiticeiro, mas por ser pela descendência dele, né, o nascimento dele como sendo também ali um judeu, ele teria direito a fazer a última defesa dele, e aí ele pede que a autoridade competente do local concedesse esse recurso a ele. E aí nós vamos então entrar nessa parte agora. Estevão, então, naquele momento, se vê podendo falar, dando agora, de alguma maneira, a opinião dele com relação a tudo aquilo. E aí então começa essa parte dizendo assim: grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolharam-se no momento em que Saulo então concedeu a ele esse último direito. Então essas autoridades entreolharam-se quase com espanto, como a prelibar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Então, o Saulo não estava acostumado com um tipo de derrota como essa. Ele tinha certeza que ele ali ia triunfar, mas por dentro ele estava se consumindo por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas propõe aquilo, porque era realmente de direito do acusado, e a proposta foi aceita. Né? Então, aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Então, o juiz do local então formulou, né, essa proposta, Estevão aceitou. E levantando-se nobremente, contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade. Mas notou igualmente que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Então, naquele momento, Estevão se levanta para começar a falar e percebe que muitos tinham realmente ele como um problema, uma ameaça, um inimigo, mas ele notou que igualmente tinham vários outros que começavam a devolver para ele de alguma maneira um olhar de simpatia e compreensão. E aí ele se apoia nisso, né? Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente
a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante em que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Mais que nunca, sentiu a convicção de que o Mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Então, olha isso, ele sente a presença de Jesus ali que iria auxiliar ele naquele momento, porque foi uma promessa de Jesus a todos aqueles que iriam continuar e seguir a ele, independente das perseguições, das dificuldades que eram previstas, né? Até Paulo mesmo, nas cartas dele, né? A gente está antes de Saulo se transformar em Paulo, mas o próprio Paulo depois nas cartas dele afirma isso, que todos os seguidores do Cristo padecerão perseguições. E Estevão aqui está começando, né, a se apoiar numa afirmativa de Jesus para enfrentar essa perseguição que ele estava sofrendo. Passado 1 minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Então, olha o que ele está falando agora. Está se discutindo as diferenças, as divergências, né? Mas ele está mostrando que, apesar das diferenças de opiniões, o Pai de todos ali é o mesmo. E é recorrendo a esse mesmo Pai e mostrando a todos ali a irmandade que é, né? Toda essa filiação desse Deus, desse Criador, ele então começa a falar. É a esse Pai generoso e justo que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu, por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes. Nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhe o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas de seu roteiro. Então ele está lembrando a eles o que ele está passando, Estevão, naquele momento, como sendo história dos próprios antepassados, que Estevão está se incluindo, mostrando a eles que todos fazem parte dessa mesma história. Estevão não é um forasteiro desconhecedor dessas leis. E é justamente nisso que ele está se apegando agora, porque é o direito que lhe é concedido, é justamente por isso. Porque para eles isso era importante. Ele era da mesma raça. Ele fazia parte do povo escolhido, como eles se julgavam. E ele segue então dizendo ainda, né? À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno através de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Então, ao que eles todos se baseiam, agora ele está relembrando isso também para todos, mostrando mais uma vez o quanto ele conhece daquilo tudo. Então, de todo aquele passado também de dificuldades dos antepassados de todos ali naquele local, com exceção dos romanos, né, que estavam presentes também, mas
o presente que eles têm de toda essa história é a própria lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Então ele conclui, né, nesse início falando, apesar de todo o respeito, de tudo que há nessa lei, todos ali têm por intuição a reconhecer que ali ainda tem um limite ou algo mais elevado a ser transposto, né, e explicado mais adiante. Temos o cárcere para os que se transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Então, do que ele está falando? Da noção de julgamento, né, de justiça que as leis que eles seguem até agora conseguem aplicar. Então, existe de alguma maneira algo que para eles ali não está adequado, não é o mais, é, não é o ideal. Então ele está falando do que se aplica hoje em dia, né? Lapidação em praça pública da mulher que fraqueja, escravidão para os endividados, os açoites para os mais infelizes. E aí ele pergunta: bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Então não existe um contrassenso entre o que as leis disseram e o que nós estamos fazendo. Ele está começando a chamar atenção para o que ele vai falar com relação ao que Jesus trouxe, que já era explícito na própria lei deles. Então, por que tanta punição se as leis deles falavam muito de misericórdia? E a gente tem que pensar muito nisso hoje, quando a gente ainda insiste na condenação metódica com relação aos atos alheios, a falta de perdão, porque tudo isso também Jesus já disse. E às vezes a gente ainda fica preso a um passado de toda essa forma, né? É como se fosse uma moda moral consolidada de um passado que já deveria ter sido evoluído. Então, as lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia. Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Então, ele está mostrando o quanto que eles também devem ter essa sede do que o Messias traria. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas Deus, o Deus justo, respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. Então, olha isso, ele está usando do tempo dele para se defender, mas a gente sabe que ele, em afirmando isso, para muitos ali, vai ser a condenação dele. Mas ele está traçando uma linha de raciocínio que fala no íntimo do coração daqueles que estão sensibilizados. Então não tem como negar. Essa linha de raciocínio é lógica com relação ao conhecimento das leis, à incoerência do que se fazia e ao que ele vai agora nos mostrar. Deixando claro que a tudo isso, agora Deus envia o Messias, que é Jesus Cristo. A assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente. Então, quer dizer, aqueles que estavam do lado de Saulo, né,
Ali, para eles, aquilo foi uma confirmação e uma afronta muito grande. E aí estes gritaram naquele momento: anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória e tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Então aquela bagunça logo se restabeleceu, ele esperou serenamente e prosseguiu. Por que me apupais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Olha como Estevão, de certa forma, é petulante, né? Mas é porque ele sabe do lado de quem que ele está. Do lado da verdade. Do lado do verdadeiro Messias. Então ele não tem medo. E aí então ele fala, olha, da maneira que ele fala, essa precipitação de julgamento que vocês estão demonstrando só confirma a fraqueza que vocês têm. Primeiramente, renunciei à discussão considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia. Ele está se referindo a quando Saulo pediu para que ele discutisse aquilo lá na casa, na igreja, lá no caminho, né? Mas olha o que ele está falando. Primeiramente, eu recusei a essa discussão, porque eu sei que nós temos que eliminar todo o fermento de discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo. E certamente o mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Então ele entende que naquele momento ele tem que falar. Não vai discutir, ele vai passar a verdade. E ele não tem medo das consequências. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria. Isto, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com o seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos baldões eram-lhes atirados a esmo, de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, olha a característica de um verdadeiro cristão. Não se exalta. Sereno. Ele não está querendo agredir. Ele só está querendo passar com tranquilidade o que é realmente para ele a grande verdade. Então, tudo aquilo de novo acontecendo, a balbúrdia, por parte daqueles exaltados, que, como ele mesmo diz, só demonstrava a fraqueza. Porque a gente usa da violência quando a gente não tem a firmeza da sabedoria, da palavra. E aí ele deixou claro isso. E então tudo aquilo aconteceu e ele não esmoreceu. Voltando-se sereno, fixou nobremente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Quer dizer, ele sabia, intuitivamente ele sabia que aqueles mais exaltados eram os fariseus, os doutores da lei da época, aqueles que eram detentores da palavra, conhecedores das leis. E sabia que eles estavam exaltados porque isso atingiria profundamente a postura deles com essas verdades novas. Eles teriam que descer de certos pedestais. E esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Olha isso.
Imaginem amparado por quem Estevão estava naquele momento, né? Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Ele está se incluindo nos erros do passado, do que o farisaísmo fazia, né? E aqui ele está falando, eu estou dando um testemunho de amor porque eu não me tiro dessa postura equivocada que nós ainda por muito tempo professamos, né? Apesar de nossas misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmão. Em nenhum momento Estevão está se colocando na qualidade de separação, né? De lados opostos que se degladiam. Ele o tempo todo fala, entendendo eles como irmãos queridos, que ele só tem a intenção de passar realmente esse conhecimento para levar o mesmo benefício que ele recebeu a outros. Então, olha isso. Eu reconheço minha própria indigência com relação a tudo isso. E eu não posso deixar de falar para vocês senão como um irmão e não como um inimigo, como ele supõe. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? E importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante, e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Olha o que ele está falando. Ele está voltando de novo à explicação apoiada nas próprias leis. O que aqueles fariseus sabem, decore e salteado. Então, olha isso, das leis de Isaías. Se vocês estão fazendo isso, vocês não leram bem Isaías? Que falou que nós não podemos fugir, nem de nós mesmos, nem dos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será nossa retaguarda. Isso é palavras de Isaías. E olha o que ele confirma agora com relação a essas palavras. O Senhor irá adiante e o Deus de Israel retaguarda. Ouvi-me, ele fala. Deus é o Pai e o Cristo é o Senhor nosso. Mais uma vez ele afirma categoricamente. A profecia de Isaías está se confirmando. Lá diria: o Senhor vai adiante, Jesus veio e está adiante, está nos mostrando o caminho. E Deus, que é o nosso Pai, é a retaguarda. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Então, olha como ele chama a própria consciência deles. E olha como isso também é algo que tem que ser para a gente uma grande lição também, porque nós temos que colocar a mão na consciência e ver se nós estamos sendo o ensinamento que Jesus nos mostrou e que nós estamos nos dizendo como cristãos, seguidores desse mestre. Então ele sabiamente consegue atingir no âmago ali da consciência de cada um deles. Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos,
reformou as ideias mais elevadas com o zelo do amor divino. Então, deixando claro que agora este que eles estão condenando, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, ele não se limitou, ele ensinou principalmente porque ele mais exemplificou do que falou. E aí o que ele falou antes, né? Será que nós estamos em observância com essas leis divinas, condenando este que nos demonstrou na integridade essas leis na sua vida inteira, quando ele passa aqui pela terra? Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vistas aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Olha a diferença que vai começar a colocar aqui. Aqueles que ouvem, que sabem, que reproduzem e aqueles que praticam. Então vocês ignoram, por acaso, que com relação à palavra de Deus, existem os que ouvem e os que praticam? Convém consultardes se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. O Estevão está sendo muito claro, muito duro com eles também, mas muito sincero. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais desde criança. Olha o que está falando. Assim, isso daqui que vocês estão me mostrando não é o que eu imaginava. Pelas exortações, pelas informações que eu recebia do meu pai, que tinha como isso o maior respeito. Atualmente dá a impressão de um grande bazar onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Olha isso. Como que deve ter sido o clima naquele momento, ali naquele sinédrio? Ele acusando de maneira muito clara a todos aqueles que iriam condenar ele, provavelmente. Venho dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Então, enquanto vocês estão aí se abusando desse luxo todo, eu sei de onde vêm as misérias humanas porque eu venho de lá. E se vocês desconhecem, isso tudo está acontecendo enquanto vocês estão cegos nessas posições. A humanidade sofre e vocês aí estão fingindo que nada está acontecendo, fingindo que são os escolhidos, os que já têm o direito de gozar de tanto conforto, né? de tanto bem-estar. Então ele está sendo muito claro. E continua ainda, né? Falais de Moisés e dos profetas. Repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? Vocês acham que Moisés e os profetas faziam isso que vocês estão fazendo aqui? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Então, o próprio Moisés não foi de uma vida como essa que vocês estão aqui, de abusos. Então, ele teve experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu longas noites de angústias
a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições da Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda a sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ele está dando exemplo por exemplo de tudo o que eles acham que são detentores do conhecimento. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revolta e quereis a paz? Olha quanta incoerência que o Estevão está trazendo de maneira muito clara para eles ali. E explorais o próximo e falais de amor a Deus? E olha como tudo isso é de hoje. Não é do que eles só estavam vivendo naquela época. Isso é a realidade de nós ainda, cegos a muitas coisas dos dias de hoje. Explorai o próximo e falais de amor a Deus. Não vos lembrais que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? A assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Ele conseguiu deixar todo mundo quieto. Todo mundo ouviu aquilo e ficou, mesmo os simpatizantes e os que estavam ali contrariados. Ninguém conseguiu se mexer. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Então, alguns começaram a antever ali em Estevão. É mais um dos profetas mesmo. Olha a sabedoria que ele fala. Mas os fariseus, como que se quebrassem a misteriosa força que os embudecia, romperam em algazarra ensurdecedora, gesticulando a esmo, proferindo impropérios, no propósito de atenuar a forte impressão causada pelos surtos eloquentes e calorosos do orador. Quer dizer, por algum tempo, né? Aquilo ficou congelado. Mas os fariseus tinham que não poderiam deixar que aquilo continuasse acontecendo. Então começou de novo a irritação, a gritaria, né? Apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás. Nesse comenos, Saulo levantou-se rubro de cólera. Não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impulsivo a desbordar-lhe dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra, e a assembleia logo se acalmou, embora continuasse o rumor dos comentários abafados. Quer dizer, então naquela bagunça aí Saulo se levantou, foi ali na direção, né, de Estevão, e como todos entenderam que Saulo ia parar com tudo aquilo, as coisas se acalmaram, embora alguns comentários ainda continuassem ali mais abafados entre um e outro. Percebendo que ia talvez ser coagido pela violência, e mais que os fariseus pediam sua morte, Estevão fixou os mais irônicos e arrebatados, exclamando em voz alta e tranquila: Vossa atitude não me intimida.
O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Olha a segurança de Estevão. Não pôde prosseguir. O moço tarcense, mãos à cintura, olhar irancudo e gestos rudes, como se defrontasse um malfeitor comum, gritou-lhe furiosamente no ouvido: Basta, basta! Nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados do rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Então, olha isso, Paulo começou a bater em Estevão. Saulo, né? Achando que isso era um direito dele na raça. Assim, é assim que a gente trata um desertor da nossa raça. Para Saulo, ele está utilizando também de um recurso que ele tem direito: agredir um desertor. Então, caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal, em atroada delirante, qual se estivessem num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão. Sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Olha o que fala nesse trecho. Por que que bate? Por que que agride? Quem é agressivo? Quem não tem recursos de ordem moral. Saulo, sem recursos de ordem moral, ante a lógica do evangelho que Estevão estava demonstrando, ele recorria à força física. O pregador do caminho, submetido a tais extremos, implorava de Jesus a necessária assistência para não se trair no testemunho. Olha isso, Estevão ainda intimamente pedindo a Jesus que não faltasse com a força que ele precisasse para ele não fraquejar no testemunho, para ele não levantar nenhum tipo de atitude que fosse contra o ensinamento de Jesus. Por exemplo, não revidar. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, ele não podia fugir à dor da dignidade ferida. Ele se sentia com a dignidade ferida. Ele estava sendo humilhado. Mas ele ainda assim continuava sabendo qual era a força que ele tinha que fazer para seguir no testemunho de Jesus. Procurou, contudo, recompor imediatamente as energias interiores na compreensão da renúncia que o mestre predicara como lição suprema. Então agora é o momento de você renunciar a esse orgulho. Porque intimamente talvez ele tivesse vontade de revidar. Naquele auge daquilo que estava acontecendo com ele. Talvez da mesma maneira que aconteceu com o próprio pai dele. O pai foi humilhado e achou que tinha que revidar. E ele não, Estevão ainda pedindo força para que ele continuasse firme daquela maneira. Lembrou os sacrifícios do pai em Corinto, olha lá, ele lembrando justamente do pai. Reviu na imaginação o seu suplício e morte. Então ele relembrou as consequências da atitude do pai. Recordou a prova angustiosa que sofrera e considerou que, se tão só no conhecimento de Moisés e dos profetas, tanto conseguirem energia moral para enfrentar os ignorantes da bondade divina, que não poderia testemunhar agora com o Cristo no coração? Olha isso, ele sempre encontra motivo para ter mais força. Se as leis já eram suficientes para ele, porque quando ele
teve a postura que ele teve perante ao problema do pai, ele só tinha conhecimento das leis e dos profetas. Agora, além disso, ele tinha o Cristo, que era muito mais. Esses pensamentos acudiam-lhe o cérebro atormentado, como bálsamo de suprema consolação. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcava o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Então ele tinha essa força, ele estava determinado, mas ele chorava. Não tinha como tirar a dor que ele estava sofrendo. Quando lhe observou o pranto misturado com o sangue a jorrar da ferida que as punhadas lhe abriram em pleno rosto, Saulo de Tarso conteve-se, saciado na sua imensa cólera. Então, olha isso. Naquele momento, isso de alguma maneira segurou a atitude de Saulo. Ele estava ainda encolerizado, colocando aquela raiva na forma de agressão física em cima de Estevão. Mas a hora que ele vê as lágrimas dele misturada com sangue, ele para, né? E olha como isso não faz parte do que eles estão acostumados. Não podia compreender a passividade com que o agredido recebera os bofetões da sua força enrijada nos exercícios do esporte. Então Saulo estava perdido. Ele estava ficando, apesar de achar que estava conseguindo domar tudo aquilo, intimamente ele não estava se conformando. Ele falou: além de tudo, eu estou agredindo e ele não revida. Eu não estou entendendo essa passividade. A serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Quer dizer, para ele, aquilo era inédito. Aquela força, para ele, até então, ele desconhecia. Uma força que era capaz de receber afrontas, agressões e continuar sereno. A serenidade de Estevão perturbou ele. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu altaneiro: não reages, covarde? Tua escola também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza: a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Ele só tem lição o tempo todo, Estevão, para Saulo. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia no auge da irritação, a extravasar nos maiores despropósitos. Dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se contavam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Então, olha isso, apesar de tudo, ele não se dobra. E então, agora, voltando a conseguir o apoio daqueles que ele sabia que o apoiariam, aí ele se dirige ao sumo sacerdote e acaba pedindo a sentença final, né? Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou ufano: e considerados os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa rogo, seja o réu lapidado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio e criminoso às suas prerrogativas. Então, olha como as concepções são
enganosas, né, com relação para eles, eles acham que o Estevão deu uma lição de moral em todos eles, e em vez de se dobrarem, entenderem e se converterem, não, eles cada vez mais usam da violência e achando que, então, colocando uma condenação dessa, eles vão estar vingando aquela afronta que aconteceu naquele momento, naquele local. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Então, o sumo sacerdote então submeteu aquela pedido de condenação ainda aos mais importantes ali, e foi naquele momento que Gamaliel foi, na verdade, o maior instrutor de Saulo. Era uma pessoa por quem Saulo tinha o maior respeito. Só que Gamaliel, de alguma maneira, já tinha também uma concepção diferente. Da mesma maneira que Estevão já tinha a sensatez com relação à análise de tudo isso, um pouco desprovido do orgulho. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhe a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Então, olha Gamaliel, percebendo que ele também não pode ir contra totalmente, mas ele pediu só que fosse aguardado, analisado com mais calma a essa sentença. Saulo percebeu o ponto de vista do antigo mestre, inferindo que ele punha em jogo o seu reconhecido pendor à tolerância. Aquela advertência contrariava-lhe sobremaneira os propósitos resolutos, mas, sabendo que não lhe poderia ultrapassar a autoridade veneranda, acentuou: aceito a proposição na qualidade de juiz do feito. Entretanto, adiada a execução da pena, qual fora de desejar, e tendo em vista o veneno destilado pelo verbo irreverente e ingrato do réu, espero seja este algemado e recolhido imediatamente ao cárcere. E proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. Movimento revolucionário de consequências imprevisíveis, que significa, em substância, desordem e confusão em nossas próprias fileiras e ominoso esquecimento das ordenações divinas, conjurando assim a propagação do mal, cujo crescimento intensificará os castigos. A nova proposta foi plenamente aprovada. Com a sua profunda experiência dos homens, Gamaliel compreendeu que era indispensável conceder alguma coisa. Então, olha isso, Gamaliel entende que não adianta também bater de frente e querer mudar o que aquela pessoa já tem conquistado, né? Então, Gamaliel entende que ele tem que ceder em algo, ele tem que deixar um equilíbrio nas decisões, porque senão a revolta se instalaria mais facilmente ali, né? E ali mesmo Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências em torno das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho,
considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. O moço tarcense, em frente de Estevão prisioneiro, recebeu a notificação oficial com um sorriso triunfante. Então, olha isso, Saulo estava achando agora ainda que ele tinha conseguido, né, o que ele queria. Poderia ter acontecido o que aconteceu, mas a vontade dele estava prevalecendo. E encerrou-se assim a memorável sessão. Imaginem, isso é uma sessão histórica mesmo. Está descrito aqui no livro Paulo e Estevão, mas olhem que é a cultura dos mais nobres ali da época, né, de Jesus, que foi, na verdade, essa forma de agir, de reagir, de pensar, que foi a causa da condenação de Jesus. E agora Saulo está encabeçando uma ação que era justamente de combater, de acabar, de extirpar aquilo que para eles era um grande veneno para a religião local, né? E aqui então se encerrou essa esse momento aí do tribunal de Estevão ali ante o Sinédrio. Numerosos companheiros acercaram-se do moço judeu, felicitando-o pela palavra vibrante, ciosa da hegemonia de Moisés. O ex-discípulo de Gamaliel recebia a saudação dos amigos e murmurava confortado: Conto com todos, lutaremos até o fim. Os trabalhos daquela tarde tinham sido exaustivos, mas o interesse despertado fora enorme. Estevão sentia-se cansadíssimo. Ante os grupos que se retiravam, explorando os mais diversos comentários, foi ele maniatado antes de conduzido à prisão. Polarizando os sentimentos do mestre, não obstante a fadiga, tinha confortado a consciência. Com sincera alegria interior, verificava que mais uma vez Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Olha como a glória do mundo e a glória de Deus são diferentes. Porque Paulo acha-se triunfante ali. Estevão, aos olhos da maioria, está sendo condenado e está ali perdendo essa batalha. Mas olha isso, Estevão está feliz por ter conseguido passar por tudo aquilo sem em nenhum momento fraquejar com relação ao testemunho que ele tinha que dar ao conhecimento, né, à vinda do Messias. E olha como até o fato dele ter pedido para os outros do caminho, né, os ex-apóstolos, os ex-discípulos, não terem ido, porque ele acha que realmente ali, se houvessem mais, talvez começasse uma reação por conta da violência ali. Então, os que tivessem a intenção de defender Estevão poderiam começar uma disputa física mesmo. E ali não, sozinho, ele com a sua envergadura moral, ele conseguiu levar até o fim aquele momento e agora se sentindo alegre por ter conseguido passar por tudo aquilo com a consciência tranquila. Em poucos instantes, a sombra do crepúsculo parecia caminhar rápida para a noite sombria. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere, com pesadas algemas. E aqui encerramos o capítulo em que então Gesiel é preso por conta dessa condenação que acontece ali encabeçada por Saulo de Tarso, né?
E encerramos então mais um capítulo. Eu acho que tem muito aqui para a gente refletir. Nós vamos dar uma pausa agora, umas 2 semanas, para o nosso estudo voltar. Mas eu tenho certeza que aqui nós temos material para refletir por todo esse tempo. E talvez para depois ainda voltar, né? Reler ou ouvir novamente tudo isso. Porque aqui tem muita coisa para a gente aprender, para entender. E agradeço então a atenção ao tempo de todos e que Deus nos abençoe cada vez mais nessa luta aí pela busca desse conhecimento. Que assim seja.